Só que em Teresina, nesse final de semana, o que se viu foi violência no trânsito. O número de ocorrências foi enorme. Uma delas foi essa que você vai ver aí nas imagens. Câmeras do circuito de segurança mostraram o momento que esse carro perde o controle e bate de frente com o poste. O poste é arrancado, derrubado e o carro pega fogo. Foi necessário a chegada do Corpo de Bombeiros para garantir que houvesse a liberação, né, do veículo. O carro bateu e o motorista saiu sem ferimentos, tá? O motorista não se feriu. Graças a Deus não houve feridos no acidente que você está vendo aí. Poderia ter sido um estrago muito maior. Isso foi lá na Avenida Petrônio Portela, dando acesso ali à Ponte da Primavera, sabe, ali no cruzamento com a Duque de Caxias. Pois olha só que pancada, hein? Sorte do motorista que nada sofreu, nada sofreu. Isso mesmo, não sofreu nada. Avenida Universitária? Aí é Petrônio Portela, não. Universitária é depois da ponte, não é isso? É isso. Aí é antes da ponte, não é verdade? Aí já é Universitária aí? Avenida Universitária. Achei que era antes da ponte ali, rapaz. Ali já é no cruzamento com a Duque de Caxias. Perdão, com a Cajuína. Raul Lopes. Muito bem. Então, na Zona Leste. Aí eu identifiquei mal o lugar, hein? Eu disse que era Duque de Caxias, imaginando que era ali na região norte, na ponte da Primavera, mas no norte. Mas não, Zona Leste, hein? Zona Leste, perto do cruzamento, dá acesso ali à UFP. Setor de esportes. Identifiquei. Olha, sorte do motorista que perdeu o controle, bateu, mas não teve nada, hein? Conseguiu se livrar. Eu vou falar ao vivo com Débora Radassi, que vai trazer mais informações sobre esse final de semana violento no trânsito em Teresina. 5 vítimas fatais, 5 pessoas morreram. E uma das avenidas mais perigosas é na zona norte de Teresina, né, Débora? Boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, a você mais uma vez e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Final de semana marcado aí, né, por graves acidentes envolvendo motos e carros, que chamou a atenção da população. A CIPETRAN, a companhia de policiamento de trânsito, registrou nesse final de semana 18 acidentes, com feridos e 5 pessoas que vieram a óbitos em quase todas as regiões da cidade. Dois acidentes na zona rural, um no centro, zona sudeste, zona sul, zona leste também. Entre eles, um casal que estava numa motocicleta colidiu com um poste ali na Avenida Puti Velho, para quem vai para Santa Maria da Codipe. E o acidente aconteceu na manhã de ontem e a população fez vídeo. As imagens são comoventes porque era um casal, a mulher identificada como Cássia Carolina, com apenas 30 anos, morreu na hora. E o homem que estava acompanhando na moto teve ferimentos graves, mas durante o acidente, ele, sem acreditar que ela havia falecido, ficou fazendo carinhos e ali perto até o SAMU chegar. Eu vou conversar agora com a capitã Daurivanda Moraes, do CIPETRAN, para falar sobre esses números, porque antes ela falava que os números já são recorrentes, mas o que impressiona é a quantidade de mortos. E a gente percebeu que são avenidas principais de bairros. Capitão, qual o problema desses acidentes e ter chegado a essa quantidade de vítimas fatais? Infelizmente a gente teve esse registro nesse final de semana, mas em termos de registro de acidentes de trânsito, a gente nos finais de semana sempre tem um número considerável. Apesar que a nossa fiscalização ela é diária, não só atendemos a ocorrência, mas fiscalizamos diariamente com abordagem e até mesmo com blitz. Essa situação, às vezes, ela é justificada pela questão das condições da pista, da imperícia dos condutores, a falta do equipamento de segurança que evita a gravidade e evita a questão das mortes no trânsito. Mas as causas reais, só a perícia técnica que poderá dizer em cada caso. Essas pessoas foram feitos testes de alcoolemia? Assim, das 5 mortes, 3 delas não foram possíveis, porque realmente eram os condutores que foram os vitimados, né? E o outro, no caso, como você citou, logo que a nossa guarnição chegou ao local, ele já tinha sido socorrido pelo SAMU. Mais um, que foi uma colisão na zona rural. O outro veículo envolvido, o condutor foi submetido ao teste de alcoolemia, que deu negativo. A Avenida Puti Velho, por exemplo, a gente já falou muitas vezes sobre acidentes naquela via.
por alta velocidade ou à noite não tem uma boa iluminação. Como a CIPETRAN vem trabalhando principalmente nessa região? Tem fiscalização? Temos sim, né? No horário das rondas, nas rondas tanto diurnas como noturnas, as viaturas nossas da CIPETRAN e até mesmo do policiamento da área, elas fazem rondas naquela região. Nesse período, final de semana, acontece mais acidentes. Isso tem a ver com a flexibilização, com o retorno das pessoas às ruas? Isso pode ocasionar também, capitão? O trânsito é muito dinâmico. Uma vez ele sendo mais utilizado, com mais pessoas na rua, proporcionalmente irá ter a questão do número de acidentes. Joelson tem uma pergunta, pois não, Joelson? Capitã, é curioso, perdão, eu usei o termo absolutamente inapropriado, mas é absolutamente curioso que esses acidentes que a gente esteja vendo envolvam geralmente, esse caso, por exemplo, das imagens do circuito de segurança, onde um camarada sozinho, sem interferência de ninguém, perde o controle do carro, bate de frente num poste, coloca a própria vida em risco, a vida dos outros também. Nós não estamos falando de acidentes em que uma moto estava vindo e bateu em outra, um carro estava vindo e colidiu com outro. Essa também é uma característica dos acidentes que acontecem geralmente nos finais de semana. Pessoas sozinhas, perdendo o controle dos seus carros, batendo em postes, acertando muros, capotando os veículos. Isso dá uma ideia de como é que costuma se comportar o motorista das madrugadas ou das noites. É característica diferente entre um motorista que dirige no dia a dia ou pela manhã? Assim, essa característica da perda do controle, ela é comum nos nossos atendimentos de ocorrência. Às vezes ela é justificada tanto pelo excesso de velocidade, que as pessoas ao se depararem com uma curva, elas não têm o domínio do seu veículo. Às vezes tem alguma condição adversa da pista, que pode ter algum buraco, alguma situação nesse sentido. A de ontem foi no horário de dia, era às 10 horas, então a gente acredita que não foi só a questão não foi iluminação, a pista lá é bem asfaltada, então só a perícia mesmo poderia dizer, mas que realmente a gente tem grandes registros de perdas de controle vitimando os condutores. E atenção, né, capitão, com a questão de equipamentos, né, usar capacete, ficar atento à via, sobre a sinalização também, como acontece na Avenida Porto Velho. Capitã Daurivanda, muito obrigada pelas informações, falando sobre os acidentes, Joelson, ocorridos no final de semana aqui em Teresina. Então, é esperar que os motoristas e pilotos tenham um pouco mais de atenção e prudência nas vias para que esses números possam diminuir, Joelson.